Felicidade completa, algo que creio eu que todos desejem isso a todo momento, serem felizes, serem radiantes, serem abastecidos em tudo na sua vida. A Bíblia nos ensina que nós devemos, como diz em Mateus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Eu vejo a palavra de Deus como sempre um norte, sempre um caminho a se trilhar, um caminho a prosseguir a um alvo, a um objetivo. A Bíblia nos ensina que houve um período de muita dificuldade. Em vários trechos você vai ver, em todos os períodos da Bíblia, houve tempos de muita bonança, houve tempos de muita miséria e dificuldade. Houve tempos de paz, tempos de guerra, houve várias situações e a maioria das situações ruins que acontecia com o povo que servia a Deus era porque eles se afastavam do Senhor. Eles decidiam que estavam bom como estava bem e se afastavam de Deus, simples assim. Então, quando nós começamos a compreender as coisas de Deus, quando nós começamos a entender a voz do Senhor, nós queremos agradar a Deus. E agradar a Deus é uma coisa muito importante que um cristão tem que aprender a fazer. Se você não faz, comece a fazer. Comece a querer de todos os meios ser feliz agradando ao Senhor. Não por aquilo que você tem, aquilo que você conquistou, mas ser feliz por andar com Jesus, ser feliz com Jesus. Essa é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Mas, em certo momento, após um período de exílio, após um momento de escravidão, a Bíblia conta que Ageu, o profeta Ageu, ele por sua vez retornando da Babilônia, ele um dos profetas em Judá, ele nesse período que houve vários períodos que houve volta da Babilônia para Jerusalém, para Judá, onde Israel foi se restabelecendo. Isso aconteceu com Esdras, aconteceu no tempo de Neemias, aconteceu no tempo de Abacuque, aconteceu no tempo de Sofonias, de Zacarias e tantos quantos outros. Mas nós vamos ficar aqui um pouquinho no Ageu. O Ageu, por sua vez, esse profeta, ele veio fazer um aviso. E esse aviso tinha o interesse de trazer alegria para o coração do povo. Porque imagine depois de uma fase muito ruim que você viveu. Pense agora, por favor, seja ela qual for, seja na saúde, seja na que diz respeito à vida financeira, seja o que diz respeito ao casamento, independente, até o teu ambiente profissional. Você vivia trabalhando para lá e para cá, agora você está talvez aposentado, você acha que agora você é uma pessoa inválida, que não faz nada, que não tem vida mais. Enfim, quantas pessoas elas estão vivendo afastadas do Senhor? Eu quero que você dê bastante atenção, porque as profecias de Ageu tinham o interesse de trazer o povo a alegria que eles haviam perdido, a motivação que eles haviam perdido. E eu quero abrir com você agora Ageu capítulo de número 1, a partir do versículo 1, onde nós iniciamos a leitura de hoje. Ageu capítulo de número 1, também versículo de número 1. Diz assim: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a um homem chamado Zorobabel. Zorobabel era um governador, tá? Zorobabel era um governador, aquele que governava sobre o povo, ele da parte política, do crescimento da cidade. E ele era filho de Sealtiel, que era um príncipe de Judá. E também era filho de Josué, e a Josué, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Lembrando, marque essa primeira parte do versículo, que diz que foi no 2º semestre, ou seja, eles passaram 6 meses do ano, e ali por meados de junho, no 1º dia do mês, eles recebem essa direção. Versículo 2: assim fala o Senhor dos Exércitos. Essa palavra
quem está abrindo, né, a interpretação e dizendo ao povo, a Zorobabel, falando ao Josué, quem está falando aqui é o Ageu, o profeta. É como um pastor, como agora eu estou pregando a você. É um pastor trazendo um recado de Deus para despertar o seu coração a andar naquilo que Deus quer. Versículo ainda de número 2. Assim fala o Senhor dizendo: este povo diz, ou seja, esse povo pensa no seu coração, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor se deve ser edificada ou construída. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós um tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Vamos lá, vamos compreender o que as profecias e as palavras do profeta Ageu nos identificam para os nossos dias atuais e também para os dias que estava Judá voltando novamente do exílio babilônico. Quando Ageu disse estas palavras, a intenção dele é explicar o que Deus sentia no coração a respeito do povo. Deus olhava para as casas já reconstruídas, porque essas casas foram todas destruídas. Inclusive as muralhas de Jerusalém todas estavam destruídas. E eles começaram a reconstruir as muralhas, reconstruir suas casas. E uma das coisas tão importantes de se lembrar destes versículos é que o Ageu fala: olha, Deus está olhando para vocês e ele vê dentro de vocês que vocês pensam e estão focados que não é tempo de fazer a casa de Deus, não é tempo de buscar ao Senhor. Lembrem-se que o exílio babilônico, estou falando de modo histórico, mas para você ter lembrança, foram 70 anos. Sabe o que significa 70 anos? Se nós andarmos de acordo aos salmos, o Senhor disse através do salmista que a vida do homem será em média de 75 anos. É praticamente uma vida. É praticamente um ciclo de quem nasceu nesse período, nasceu e talvez nem sequer saiu desse ciclo, eles nasciam já prisioneiros na Babilônia. Embora agora, depois de 70 anos, esse povo pode voltar para sua terra, eles podem voltar a plantar no que é seu, não do que é dos outros. Eles têm agora a casa deles, a terra deles, a terra que Deus deu ao seu povo, a terra que emana leite e mel. Porém, a Bíblia fala que eles voltam para a terra de Judá, eles voltam para Jerusalém. E quando voltam, ao invés de louvarem, agradecerem e ter um coração grato por tudo que Deus livrou-os dessa passagem tão ruim que houve Israel, eles acabam esquecendo-se de Deus. No entanto, o que Deus fala: vocês dizem no coração de vocês, só para a gente guardar no nosso interior, o livro de Jeremias, capítulo 10, a Bíblia fala que o Senhor olha e sonda os corações para nos entregar aquilo a qual Ele viu dentro de nós. Deus vai entregar a você aquilo que Ele tem visto dentro de você. Qual é o seu objetivo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que nós estamos estudando isso aqui hoje? Porque ser feliz é um projeto, é uma ambição de todos. Ser feliz no casamento, ser feliz profissionalmente, ser feliz na casa, ser feliz no trabalho, ser feliz do que diz respeito aos filhos, com a família. Todos querem essa alegria. Só que esse povo está com a sua casa estucada, ou seja, a casa deles estava muito boa. A casa desses irmãos que voltaram do exílio, que viveram uma desgraça na sua vida. Desgraça não é um palavrão, tá? Desgraça é ausência de graça, é ausência de Deus. Agora, na presença de Deus, eles foram libertos, foram livres da escravidão, foram livres do exílio da Babilônia e agora voltaram para casa e eles construíram suas casas, prepararam tudo, encheram, abasteceram suas casas de todo tipo de provisão. Eles estavam bem.
É o caso de muitas pessoas, digo para você, com o ofício pastoral, com a palavra de Deus, sempre pregando, ensinando, lidando com pessoas. Quantas pessoas eu tive a tristeza de ver que depois que ela cresceu, depois que ela melhorou de vida, ela abandonou a Deus, ela esqueceu-se do Senhor. E assim foi com esse povo. Enquanto estavam no exílio, enquanto estavam necessitados, eles clamavam para que Deus os livrasse. E agora, estando em suas casas, estando abastecidos de todas as provisões necessárias, a Bíblia fala que Deus olha para o coração de todo esse povo, não tinha um diferente. Todos eles estavam dizendo: não é tempo de buscar Deus. Será que não é o teu caso? Será que não é, me desculpe, não me tenha por um homem mau, mas será que não é o seu caso? Que você diz: não é o meu tempo de ir para a igreja. Não, eu ainda gosto de fazer umas coisinhas erradas, eu prefiro ficar na minha do que ser um crente qualquer aí. Não, tome cuidado, porque você pode estar fazendo com que o Senhor se entristeça. Você olha para as pessoas, você olha para os testemunhos ruins à sua volta, mas você não olha para o Senhor. Você não se lembra que você tem que prestar contas a Deus, é você que tem que adorar ao Senhor. Porém, quando as palavras de Ageu são faladas, ele fala no versículo de número 4, ele fala: a casa de vocês está estocada, vocês têm tudo, vocês estão morando muito bem, as casas de vocês estão, parabéns, Deus honrou vocês, mas vocês esqueceram de Deus. Tem pessoas que Deus livrou tantas vezes você, seus filhos. Lembra quando era para você ter perdido um filho, uma filha? E Deus teve misericórdia, Deus foi bom e não deixou acontecer nada. Lembra quando você até passou por um desemprego, não te faltou nada na tua mesa? Ou hoje você está passando por isso e Deus está te abençoando. Há casos de pessoas que a conta bancária, gordinha, né? A conta está boa, você tem uma condição boa, né? Você pode ficar, eu tenho dinheiro para passar 10 anos sem trabalhar, bem tranquilo. E você está, como diz, né, irmão, como burro na sombra, está por cima da carne seca. Esse povo estava assim, eles estavam bem, eles não estavam mal. Venceram muitas dificuldades, só que agora a palavra veio a eles com a intenção de fazer que eles se lembrassem: olha, vocês esqueceram de mim, vocês esqueceram da minha palavra, vocês esqueceram que tudo que vocês têm hoje, o que vocês alcançaram, foi porque eu coloquei em suas mãos, mas Deus estava esquecido. Aí olha a leitura do versículo 5, que ainda é mais pesada. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que o Ageu chama? E eu chamo você agora aqui, Pastor Jefferson Mendes, com fé no Senhor Jesus, eu te chamo você agora. Olha para o seu caminho. Sabe o que é olhar para o seu caminho? Faça uma visão agora, não que você fique preso no passado, mas olhe para trás e veja quanta coisa Deus já fez por você. Já teve AVC, já teve como diz, o acidente cardiovascular, que é algo que traz um problema, ia ter uma sequela, você não teve? Pastor, eu tive uma sequela, mas estou vivo, graças a Deus. Deus tira essa sequela de você, basta você crer. Pastor, eu tive um infarto, o médico falou que se não fosse por mais 1 minuto eu teria morrido. Peraí, mas olha para trás quanta coisa Deus fez. Você teve um câncer, Deus te deu vitória sobre o câncer. Você hoje pode contar: eu venci o câncer. Você outrora era uma pessoa tão humilde. Eu não falo da humildade somente no que diz respeito à finança, ao que você tem ou você deixa de ter, mas em outro tempo você nem falar direito sabia. Olha da onde Deus tirou você. Olha o que Deus fez com você. Olha como Deus foi bom com você e você esqueceu dele. Ele está dizendo com muita clareza: olha para o seu caminho. E ele diz: coloque teu coração nele. Sabe o que significa colocar o coração em alguma coisa? Colocar o coração em alguma coisa nada mais é do que você parar e aplicar tempo naquilo. Você fazer uma autoanálise, olhar para aquilo e falar: Jesus, olha como foi bom. Por isso,
A Bíblia fala, aplique o seu coração no seu caminho. Olha o que você viveu, olha como você estava e olha como hoje você está. Porém, o Senhor tem alguns avisos, e esses avisos mexem com a alma. O que é a alma, pastor? É o nosso intelecto, a nossa mente. Onde ninguém consegue descobrir o que você está pensando, a palavra de Deus acha o que você está pensando. A palavra de Deus vai exatamente no ponto onde você pensa que ninguém sabe, ninguém saberia e muito menos descobriria. Mas o Senhor sabe de tudo. Ele sonda o coração. Por isso ele fala, comece a aplicar teu coração no caminho que você vai trilhar. Para você não se esquecer que você viveu um sofrimento. E se você continuar, voltará ao sofrimento de novo. Olha o que diz o versículo 6. Ele diz, o próprio Deus falando pela boca do profeta. Semeais muito, ou seja, você planta muito, mas você colhe pouco. Ou seja, eles estão colhendo. E para eles já está suficiente a colheita. Só que Deus fala ao coração deles, vocês estão semeando muito e não estão colhendo mais, porque deveriam colher mais, mas estão colhendo pouco. E ele termina, comeis, mas ninguém se farta, bebeis, mas ninguém se sacia, vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E quando vocês recebem um salário, o salário recebido é recebido num saco furado. Sabe qual a identificação desse trecho? O Senhor está dizendo, vocês acham que estão felizes, né? Vocês acham que estão bem, porque agora vocês não são escravos na Babilônia, agora não tem ninguém perseguindo vocês, vocês têm saúde, não há inimigos batendo na sua porta, você está plantando e está colhendo, né? Você recebe um salário. Deixa eu te falar uma coisa. Existem situações, eu vou vir para essa câmera aqui, que eu quero ficar bem fechadinho aqui. Abre um pouquinho e sobe um pouquinho ela, que eu quero falar bem pertinho de todo mundo agora. Amados, nós temos um coração que facilmente acaba idolatrando as coisas, acaba idolatrando o dinheiro, o carro, a casa, a roupa, o salário, a empresa, a profissão. Nós temos uma facilidade para idolatrar essas coisas. E o Ageu fala com muita clareza, olha, Deus está dizendo que vocês estão comendo, mas vocês não são saciados da fome que vocês têm. Vocês parecem que sempre estão com fome. Vocês estão bebendo da água, mas ainda continuam com sede. Terminam de beber água, mas continuam com sede. Vocês estão se vestindo num tempo frio, mas ainda o frio permanece, mesmo estando cheio de cobertas. Ou seja, percebemos nós que mesmo quando o salário chega, o salário entra por uma mão e sai pela outra. Quer dizer, é uma infelicidade. Você não é feliz, você tem tudo o que queria ter um dia, mas não é feliz. Você tem dinheiro, você tem casa, você tem carro, você tem todas as coisas que você almejava um dia, sair do lamaçal, sair do grande problema que você vivia. Lembra quando você dormia com uma cama que tinha aquele estrado de madeira, que tinha tijolos que seguravam aquela cama? Hoje você tem uma cama de rei, uma cama king, grande, espaçosa. Lembra quando você colocava um bombril na ponta da TV, da antena da TV para funcionar? Hoje você tem uma TV de 70 polegadas. Hoje você está vivendo bem. E por que não é feliz? Ah, pastor, eu pensava que quando eu tivesse tudo o que eu queria, aí eu seria feliz. Deus está dizendo, vocês comem e não se fartam, vocês bebem e não se saciam, vocês se vestem, mas não se aquecem, vocês trabalham, plantam, mas colhem pouco. E outra coisa, quando você recebe um salário e esse salário é num saco furado. Quer dizer, a alegria é passageira. A alegria é no dia 5, no dia do pagamento, no dia 10, no dia 1º, no dia 30, depende do dia que você vai receber. A alegria é só no dia, e às vezes a alegria é da hora, né? Quem utiliza das contas aí para poder pagar o celular, você já pega e começa a pagar a conta, uma horinha você já acabou todo o dinheiro.
A alegria que você colocou, a vida, não era aquilo que você pensava ser felicidade. E agora o Senhor está falando para você, tudo que você tem serve para quê? Para que serve tudo isso? E Ele não está dizendo que isso são coisas ruins, não é. É bom crescer, é bom prosperar, é bom viver do melhor. Seria errôneo da minha parte ensinar uma coisa que a Bíblia não fala. Porém, o Senhor, existem momentos da nossa vida que é como se Deus estivesse fazendo por nós. É como se Deus estivesse fazendo por nós, como se fosse um juízo. O que é o juízo? É quando Deus deixa certas coisas acontecer com a gente, para que nós então venhamos despertar. Sabe o que significa isso, gente? Sabe? Tem coisas que você está passando hoje que é um juízo de Deus. Você queria tudo que você queria, se alcançou, e hoje você não é feliz. Sabe por quê? Porque você esqueceu do Senhor. Põe como referência aqui na tela para mim o livro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 27, diz assim, ó. E respondendo ele disse, perguntaram para Jesus, né? E ele vai responder para eles como que deve se herdar a vida eterna. Aí ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, nada tem mais amor dentro de você do que Deus. Deus é o primeiro de tudo. E ele fala, e de toda a tua alma. Agora nós passamos para uma outra parte da mensagem. Alma, pensamento. Os nossos pensamentos estão ligados em quem? Está pensando como um homem de Deus, uma mulher de Deus? Você pensa em crescer e prosperar para que a obra de Deus cresça? Quando você entrega a sua oferta, o seu dízimo, quando você evangeliza, você está sempre aprendendo para cada vez poder ensinar mais do Evangelho? Porque ele está dizendo, ame a Deus de toda a tua alma. Não pense em ganhar um carro, conquistar uma casa, se isso não é para a glória de Deus. Você tem que colocar o Senhor em primeiro, a tua alma tem que estar ligada em Deus. E aí ele fala mais, e de todas as tuas forças, ou seja, você, até quando você pensa em desanimar, a tua força tem que ser voltada a não deixar seu coração desistir. Ele fala então, nós conseguimos entender, a parte B fala, e ame ao teu próximo, versículo 27 ainda, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o que o Ageu está dizendo para esse povo? Vocês deixaram de amar a Deus. A casa de vocês foi construída. A casa de vocês já está robusta de tudo que é necessário. Mas a casa de Deus sequer foi construída. Onde que é a casa de Deus hoje? Esses dias ele falava do templo. Mas aqui o templo do Espírito Santo somos nós. Quem é o templo? É você. Você já não usa da tua vida para agradar a Deus. Você já não exalta mais o Senhor com a tua vida, você já nem sequer vai para a igreja mais. Você desanimou, desistiu de Deus. E o pior de tudo que vai acontecer é o 7, versículo 7, voltando ao Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. Ele fala isso antes de dizer para ele por que eles estavam assim, e depois ele fala a mesma coisa. Aplica teu coração para que você possa agora ser feliz, porque tudo que você alcançou foi eu que te dei. E ele fala, versículo 8, suba ao monte, traga madeira, e edifique minha casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. A profecia de Ageu é, parem de se engrandecer a si mesmo e comece a me buscar, comece a querer estar mais perto de mim. A felicidade real é estar em Cristo. Versículo de número 9. Olhastes, ou seja, vocês estão olhando para muito, mas eis que vocês alcançaram pouco, e o pouco que vocês trouxeram para suas casas, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Você corre para a tua casa, você se isola. Não, prefiro, meu cantinho, meu aconchego. Você não sai de casa mais porque está calor demais para ir para a igreja, está frio demais, está chovendo. Você sempre tem uma desculpa. Porque eu já cansei de igreja, cansei de buscar Deus. O Senhor está dizendo, sabe por quê que eu soprei? Você trabalha, se esforça. É o próprio Deus que está contra você.
Sabe por quê, amado irmão? Sabe por quê, minha irmã? Cuidado, não me interprete mal, mas ele está dizendo, porque a minha casa está deserta, a tua casa está abastecida, você tem tudo, eu coloquei tudo na tua mão, mas a minha igreja está vazia. O meu povo já não busca mais a Deus. O meu povo esqueceu de mim, diz o Senhor. Aí termino aqui no versículo 10 e 11 agora. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Sabe por que as coisas estão sempre difíceis? Porque o Senhor reteu. O que é reter? Deus está impedindo de chegar até você o que você tanto quer. Por quê? Por causa que você esqueceu de Deus. Poderia estar muito melhor, mas não está porque você se afastou, você esqueceu de Deus. E termino. E fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, e sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre o trabalho das suas mãos. Tudo por quê? Porque eles não aprenderam Lucas 10, 27. Ame a Deus com toda a sua força. Volte para a igreja, volte para Jesus, volte para o Senhor. Volte a agradar a Deus e você vai viver algo que você nunca viveu. Deus vai produzir, Deus vai abençoar a sua casa. Mas você precisa voltar-se a Deus. Você está muito bem, né? Tem saúde, tem tudo. Mas você esqueceu de Deus. Volte para Jesus enquanto é tempo. Vamos orar? Pegue seu copo com água, eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, alcança cada pessoa. Porque eu sei, meu Deus, a necessidade que muitos estão passando porque esqueceram do Senhor. Que haja um desejo, uma verdadeira vontade de voltar para a tua casa, de voltar a te adorar, para que eles possam voltar a ser felizes no Senhor. E eu peço, derrame uma unção sobre estas águas, para quem está doente, para quem está acamado, para quem está com diabetes, para quem está com câncer, para quem está com Covid, com pneumonia, bronquite, asma. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, toca, meu Pai, no pâncreas que não produz insulina. Toca nos rins, ó Pai, que estão parando de funcionar. E que seja, meu Pai, o remédio, a cura completa dessa pessoa. E que ela volte para a tua casa te adorar e contar o testemunho do que o Senhor fez. A senhora, crendo, em nome de Jesus. Beba comigo desta água.